dois prédios idênticos ficava uma antiga porta medieval que dava acesso à cidade de Forli. Hoje há uma via de acesso também importante para o centro histórico, mas consequentemente, depois de tantos séculos, guerras e conflitos, a muralha e as portas medievais foram extintas. Forli tem aproximadamente 118 mil habitantes. Só que o centro histórico aqui é muito tranquilo. Não tem aquela velocidade de uma cidade um pouco maior. Para a Itália, 117 mil habitantes, assim, já é uma cidade considerada quase média. Para falar da história de Forli, precisaríamos de muito tempo de vídeo, já que aqui havia um acampamento celta. Depois os romanos chegaram aqui, já sistematizaram as coisas e definiram aqui como um mercato. Ainda é um importante ponto de ligação entre o mar Adriático e o norte da Itália, já que aqui é onde passa também a Via Emília. E os séculos foram se passando e Forli, em épocas medievais, foi comandada por uma família muito nobre. E olhem que curioso, essa família hospedou nada mais nada menos que Dante Alighieri. Dante Alighieri passou por toda a Península Italiana praticamente, e ele foi colocando isso em suas obras. Por todos esses lugares que ele foi passando, observando, inserindo em sua obra, formou-se também uma junção cultural muito grande da península, que não era um país. Então é muito normal que várias dessas cidades onde o Dante passou haja esse registro, haja essa lembrança, a citação da sua obra. E lembrando também, aqui é muito perto de Ravenna, onde Dante Alighieri passou os últimos anos de sua vida. Uma cara medieval, ela é medieval, mas assim que nós chegamos ali pela estação de trens, não é bem assim, né? Não, o perfil é outro, né? A arquitetura também é outra, mas aqui no centro histórico, nossa, a gente se sente bem à vontade, porque como nós temos muito do medieval em Bolonha, onde nós moramos, aqui nós nos sentimos em casa. Estamos no mesmo estado, Emília-Romanha, mas sempre essas cidades também têm as suas próprias características e não é diferente aqui em Forli. Frequentemente nós recebemos algumas perguntas de pessoas que desejam viver aqui na Itália e elas nos indagam, qual cidade que é melhor, qual cidade que é assim, assado? E essa é uma pergunta dificílima, porque cada um tem um estilo de vida. Muitas vezes as pessoas não entendem quando nós recomendamos alguma cidade menor. Elas possuem uma grande suficiência comercial, política, cultural, e muitas vezes elas estão próximas de outras cidades maiores, como aqui no caso Forli, fica próximo de Bolonha, 1 hora de trem. Então, elas são suficientes. É possível viver aqui sem depender de uma cidade maior. O legal é estar conectado com essas cidades, né? Via trem, via transporte público, você vive em qualquer lugar, basicamente. Quem deseja também conhecer a região, falando de turismo, sempre recomendamos que vocês, se possível, montem uma base e conheçam as outras cidades próximas, principalmente as cidades menores ou aquelas cidades que não são tão faladas. Eu garanto para vocês, irão se surpreender
Isso por toda a Europa. Essas cidades menores pedem que você tenha um pouco mais de paciência, que você seja mais atento, porque nem tudo está bem à sua frente. Você tem que descobrir a cidade pouco a pouco, conhecer o comércio, como que é o ritmo dessa cidade para você entendê-la. E é assim mesmo. Então quem vem a essas cidades menores, tenha calma, porque não é como uma Firenze, uma Roma, um Milano, não é assim. Porque normalmente essas cidades não têm um ponto X, né? Um Cristo Redentor, um Coliseu, sei lá o quê. Então essas cidades, elas são construídas por pequenos detalhes que vão se formando. Então é preciso de um pouco mais de calma e um turismo um pouco mais lento. E isso é muito legal. Nós vamos agora em uma mostra que tem como quadro principal, como arte principal, essa obra de Hayez, que o Felipe é apaixonado. Foi um dos motes também para a gente sair um pouquinho lá de Bolonha e passear aqui em Forlì. Lembrando que Bolonha é um centro, um polo cultural, mas é legal também a gente dar uma esticadinha em outras cidades. Então tem esse mote da exposição, mas também é uma oportunidade para a gente conhecer outros lugares, revisitar também. Então aqui estamos no complexo Musei San Domenico e é uma oportunidade também para nós conhecermos esse local. Diferente de muitas outras cidades italianas, onde a praça principal é a Piazza do Duomo, aqui em Forlì, a piazza principal é essa aqui, Piazza Aurelio Zaffi, em homenagem a um patriota italiano. Em épocas antigas, essa praça ficava fora da cidade, ou seja, fora da muralha da cidade. Essa área pertencia à igreja e depois foi formada essa praça e assim deixaram. Muito bom assim, sim, a gente pode admirar essa bela praça e essas belas edificações ao redor dela. Edifícios barrocos, renascentistas, de grande prestígio arquitetônico. Forlì é muito especial, porque ela tem alguns padroeiros. A principal é a Madonna del Fuoco, que é a Nossa Senhora do Fogo. Mas o que eu quero falar mesmo é do copatrono, o San Mercuriale. A história dele é muito interessante. No século IV, existia um dragão que disseminava morte e destruição por toda a região de Forlì, e nenhum cavaleiro dava conta de matar aquele dragão. Até que chegou o Mercuriale, que era um bispo aqui da cidade, e falou: eu vou resolver isso, vou proteger os cidadãos de Forlì. E isso que aconteceu. Ele conseguiu acabar com o dragão e protegeu toda a cidade. E aí alguém pergunta, como que ele matou esse dragão? Será que ele jogou veneno? Será que ele levou no McDonald's? Não, não foi muito assim. Nem mesmo água benta ele precisou. O que ele fez? Ele atraiu o dragão para sua paróquia, tá? Olha, vem aqui comer um brioche, um cappuccino, qualquer coisa assim. O dragão chegou lá
e ele jogou dentro de um poço. Tampou o poço, o dragão tá lá até hoje, furioso, furioso. Mas olha só, pessoal, tudo isso tem aquele fundinho de verdade também, né? Aquela anedota que se mistura com a realidade. Então esse dragão, ele simboliza a força do rio Montone, que dava uma série de problemas, inundações, mosquitos da dengue, sei lá o que. E olha só, e esse pastor... E esse santo, ele simboliza o poder do homem, o homem que consegue domar a natureza, que repreende todo o mal. Está amarrado em nome do Senhor Jesus aqui de Forli. Pessoal, attenzione, eu achei o poço. Será que o dragão tá lá? Então, vamos lá ver, vamos lá. Pois é, de fato, o dragão está aqui, isso está confirmado, e ele fechou o poço, realmente, ó, com uma estrutura de ferro, de cobre. Elisa se assustou. Eu adoro conhecer essas histórias dos patronos das cidades e elas são muito interessantes porque explicam alguns fatos culturais e históricos que a cidade passou, né, ao longo dos séculos. Muito obrigada a todos que acompanharam mais esse vídeo aqui na Emília-Romanha. Tchau, pessoal!